A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Muito bom dia, ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o Joel Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. A hora da AmCham Angola. Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na hora da AmCham Angola. Hoje vamos trazer-lhe, como é habitual, mais um tema interessante. Como todas as últimas quartas-feiras de cada mês, a rubrica A Embaixada na Hora da AmCham. Fique connosco, João Costa na apresentação e realização e António Santos na técnica estarão consigo nesta quarta-feira. Renovados votos de bom dia, ouvintes do programa Hora da AmCham, em especial os da rubrica da Embaixada dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos à segunda edição de 2021 do espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Hoje temos o prazer de receber no programa pela primeira vez o Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos do nosso país. Recordo que no programa passado, em janeiro, tivemos nesta rubrica o Sr. Greg Seegers, Ministro Conselheiro da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Ele partilhou connosco e com a nossa vasta audiência as últimas sobre a cooperação bilateral entre os nossos dois países, salientando questões sobre as prioridades do Presidente Joe Biden para o futuro mais imediato. A Bolsa Mandela Washington Fellowship para cidadãos angolanos, a reunião da iniciativa do Conselho Consultivo do Presidente dos Estados Unidos para fazer negócios em África, entre investidores americanos e o Presidente de Angola, João Lourenço. Mais uma vez,
Devido à pandemia Covid-19, a nossa interação continua a ser feita através das novas tecnologias de informação. O objetivo é, claro, é minimizar o risco de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Vamos à conversa. Foi manchete na imprensa angolana na semana passada o anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos de mais de $1.300.000 para apoiar a sociedade civil e a imprensa em Angola que trabalham em prol da luta contra a corrupção. Quais são os propósitos desta iniciativa do governo dos Estados Unidos? O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, através do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, DRL em inglês, anunciou no dia 15 de fevereiro um concurso aberto para organizações interessadas em apresentar candidaturas a projetos que apoiam o crescimento da sociedade civil angolana e dos mídias independentes para o aumento da consciência pública e apoio à luta anticorrupção e reforma da transparência. A meta do DRL é reduzir a corrupção em Angola. Os objetivos do DRL são que a sociedade civil angolana e a mídia tenham as habilidades, ferramentas e acesso para investigar e monitorar a corrupção. E, para apoiar os esforços de advocacia, a sociedade civil e a mídia usam as suas novas habilidades para formar e envolver o público nas reformas da corrupção em curso em Angola. Sr. Logan, esta iniciativa tem algo a ver com os esforços de Angola, em particular do presidente João Lourenço, para combater a corrupção em Angola? O compromisso do presidente Lourenço com o combate à corrupção é um sinal positivo, significativo para os investidores estrangeiros. A criação de um ambiente de negócios transparente irá gerar ainda mais interesse do setor privado dos Estados Unidos da América em relação às oportunidades de comércio e investimento em Angola. Acreditamos, por isso, que a presença de mais empresas americanas em Angola pode potencialmente criar milhares de bons empregos para os angolanos. Nos últimos 2 anos, o presidente angolano João Lourenço fez progressos impressionantes na prossecução de uma agenda anticorrupção. O governo de Angola priorizou o combate à captura do Estado, o que inclui o combate ao poder das elites na apropriação de recursos públicos para benefício privado. Nesta conformidade, funcionários acusados de corrupção foram indiciados por acusações de corrupção e uma nova lei de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo melhorou a transparência e a responsabilização. Entretanto, permanecem muitos desafios e a corrupção ainda é generalizada. São muitos os desafios a enfrentar. Quais são os critérios para a obtenção deste financiamento de $1.300.000 do Departamento de Estado? João Costa, para enfrentar esses desafios e construir um impulso positivo, o DRL está a solicitar propostas para um programa que será financiado em $1,3 milhões que visam reduzir a corrupção em Angola. As atividades do programa podem incluir, mas não se limitam a, fornecer à sociedade civil angolana e aos meios de comunicação habilidades, ferramentas e acesso para investigar e monitorar a corrupção, capacitação da sociedade civil angolana para realizar esforços de advocacia em torno das reformas da corrupção, como a implementação da lei de uma alta autoridade contra a corrupção, adesão à iniciativa de princípios voluntários ou reformas para prevenir a corrupção nos novos governos locais, e fornecer apoio à sociedade civil angolana e aos meios de comunicação para educar o público sobre as reformas em curso contra a corrupção em Angola. Todos os programas devem ter como objetivo ter um impacto que leve a reformas e devem ter o potencial de sustentabilidade além dos recursos do DRL.
Para aceder ao concurso público, por favor visite a página do Departamento de Estado na internet www.state.gov. Muito bem, Sr. Logan, obrigado por esses esclarecimentos. Vamos mudar de tema, continuando nesta senda dos direitos humanos. Sabemos que na semana passada a Embaixada dos Estados Unidos anunciou cá em Luanda mais apoio financeiro que visa o combate ao tráfico de pessoas. Que subsídios nos pode dar em relação a este assunto? É verdade, Joel Costa. Na semana passada, o encarregado de negócios Greg Segas testemunhou o lançamento de um projeto que visa fortalecer a capacidade do governo de Angola no combate ao tráfico de seres humanos. O projeto é fruto de um financiamento dos Estados Unidos através do Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas. Trata-se de um investimento de $580 mil à Organização Internacional para as Migrações, OIM. Segundo o encarregado de negócios, Greg Segas, este financiamento em plena pandemia global de Covid-19 não só mostra a determinação da OIM e do governo de Angola, mas também demonstra a elevada prioridade desta importante questão, porque o tráfico de pessoas representa uma ameaça à paz e segurança internacionais. Nos últimos anos, o governo de Angola, ao adoptar o Plano de Ação Nacional, tem feito avanços significativos nos esforços de combate ao tráfico de pessoas. Esse trabalho foi reconhecido no ano passado, quando Angola foi elevada da lista de monitoramento de tráfico de pessoas de Tier 2 para o ranking Tier 2. Este projeto, que foi lançado, ajudará a reforçar e melhorar esse progresso. O Sr. Segas recordou ainda que, da mesma forma, a OIM tem um forte histórico de parcerias com os governos dos Estados Unidos e da Angola em projetos de tráfico de pessoas. Por exemplo, em 2018, a OIM recebeu um subsídio no valor de $300 mil para treinar agentes da polícia angolanos no combate ao tráfico de pessoas. No âmbito do projeto, em colaboração com o Ministério do Interior, foram realizados workshops nas províncias do Bengo, Zaire e Lunda Norte, que treinaram mais de 200 agentes da polícia na proteção e vítimas de tráfico de pessoas e outros migrantes vulneráveis. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar mais uma edição da Hora da AmCham. Hoje temos o grato prazer, nessa rubrica, ter connosco o Sr. Logan Council, alívio económico da Embaixada dos Estados Unidos no nosso país. O Sr. Logan já falou-nos sobre a questão do Departamento de Estado dos Estados Unidos ter disponibilizado $1.300.000 para apoiar a sociedade civil e a imprensa em Angola que trabalham em prol da luta contra a corrupção. Também falou como pode ter acesso e também o porquê que este valor foi disponibilizado. Também explicou-se quais os critérios a enfrentar, quais os critérios gerais para a obtenção deste financiamento de mais de $1 milhão do Departamento de Estado. Também o Sr. Logan falou sobre direitos humanos, o apoio financeiro que visa o combate ao tráfico de pessoas e os subsídios que tem em relação a esse tema. Vamos continuar a nossa entrevista de hoje, como dissemos, é o Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos no nosso país, na rubrica de 24 de fevereiro, efetivamente, para falarmos sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos no nosso país. Sr. Logan, agora vamos falar de vistos. Sabe-se que o Consulado dos Estados Unidos esteve ou está encerrado para a emissão de vistos de turismo devido à pandemia da Covid-19. Esta restrição já foi levantada? Obrigado pela pergunta, Joel. De facto, a restrição já foi parcialmente levantada pela nossa secção consular. Então, a secção consular já está reaberta ao público e está a emitir vistos, tanto de não imigrante para turistas, como de imigrante.
As entrevistas ainda são limitadas para que possamos manter o número de pessoas dentro da embaixada ao mínimo e praticar distanciamento social seguro, para a segurança dos requerentes e para a segurança da nossa equipa. Também já temos disponíveis as entrevistas para os serviços notarais e para qualquer cidadão dos Estados Unidos que precise de um passaporte dos Estados Unidos. Para tal, o utente pode encontrar informações sobre como marcar uma consulta na página na internet da embaixada em ao.usembassy.gov, onde vai encontrar as informações de contato da seção consular. No entanto, se você está a pensar em solicitar um visto de turista agora, pedimos que considere cuidadosamente se está ou não a melhor época para viajar. Um de nossos principais objetivos na secção consular é facilitar viagens legítimas para os Estados Unidos e não podemos ignorar a atual crise de coronavírus. Senhora Logan, tendo em consideração a pandemia da Covid-19, há alguma recomendação que queira deixar aos requerentes de vistos para os Estados Unidos da América? A mensagem do Departamento de Estado para os cidadãos dos Estados Unidos que estão a pensar em viajar para o exterior é reconsiderar seriamente deslocar-se ao exterior agora. E pedimos que todos que estão a ouvir-nos também levem essa mensagem a sério. Os voos são limitados e as regulamentações dos Estados Unidos atualmente proíbem qualquer cidadão de fora dos Estados Unidos de entrar nos Estados Unidos se ele ou ela tiver estado na Europa, Brasil ou África do Sul dentro de 14 dias no período anterior à sua entrada nos Estados Unidos, incluindo para uma escala. Os regulamentos de quarentena são administrados localmente nos Estados Unidos, portanto, diferentes locais têm regras diferentes sobre quanto tempo você precisará para a quarentena à chegada. As regras podem ser alteradas em curto prazo. Por isso, pergunte-se: você tem um plano no caso de seu voo de volta ser cancelado? E, se você precisar viajar para os Estados Unidos, você tem um plano para o caso de ficar doente e precisar de tratamento médico? Por isso, decidir viajar ou não nos próximos meses é um julgamento pessoal. E essas são apenas algumas das coisas que pedimos que você considere ao pensar para a sua próxima viagem aos Estados Unidos. Todos esperamos o dia em que poderemos retomar as viagens internacionais com segurança. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola.
Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Caro ouvintes, o Hora Sintonizou está a acompanhar a Hora da AmCham. Como é habitual, a última quarta-feira de cada mês, temos um representante da Embaixada dos Estados Unidos da América a falar do que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos do nosso país. Hoje o nosso convidado é o Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos da América no nosso país. Sr. Logan, vamos falar de educação. Já foram anunciadas as bolsas Fulbright para o ano académico 2022-2023. Pode dar-nos um resumo sobre esta bolsa com mestrado para cidadãos angolanos? Pois bem, Joel. O programa Fulbright para estudantes estrangeiros permite que cidadãos de outros países façam o mestrado em universidades americanas presencialmente. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo já participaram do programa, que oferece aos participantes uma visão da sociedade e dos valores americanos. Muitos bolseiros Fulbright são profissionais emergentes que regressaram aos seus países de origem, onde assumiram cargos de liderança em universidades ou no governo. Todos os anos, mais de 4.000 novos bolseiros Fulbright participam em programas acadêmicos americanos. Os estudantes estrangeiros candidatam-se às bolsas Fulbright através da Fundação Fulbright ou da Embaixada dos Estados Unidos nos seus países de origem. Por cá, a seção da Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos em Luanda oferece bolsas para mestrado numa universidade americana por um período máximo de 2 anos. Para mais informação, por favor, visite a nossa página na internet em usembassy.gov/pt e do Facebook em US em Luanda. O programa Fulbright de bolsas de estudo é destinado a profissionais com excelentes resultados acadêmicos, habilidades de liderança, espírito cívico e vocação para o serviço público. Muito bem, Sr. Logan, quais são os cursos oferecidos e os critérios para alguém se candidatar? Primeiro dizer que as candidaturas estão abertas até ao dia 16 de abril de 2021 através da nossa página na internet ao.usembassy.gov. Os candidatos à Bolsa Fulbright são selecionados de preferência nas seguintes áreas: desenvolvimento agrícola, transações bancárias e finanças, comunicação e jornalismo, prevenção de abuso de drogas, desenvolvimento econômico, administração e planeamento educacional, desenvolvimento de recursos humanos, direito e direitos humanos, gestão de recursos naturais e do ambiente, políticas e gestão de saúde pública, análise de política pública e administração pública, política de tecnologia e gestão de planeamento urbano e regional. Os candidatos de medicina e de teologia que desejarem prosseguir os seus estudos nessas áreas não são elegíveis. Quanto aos requisitos para a bolsa, devemos destacar que deve ser cidadão angolano, residindo atualmente em Angola, ter licenciatura, 4 anos, incluindo a defesa da tese da licenciatura, uma excelente média em estudos precedentes e proficiência em inglês. Os candidatos não poderão candidatar-se se já tiverem recebido anteriormente uma bolsa de estudos Fulbright. Se tiverem dupla nacionalidade, americana e angolana, tiverem obtido um grau acadêmico ou um diploma universitário nos Estados Unidos, tiverem sido aceitos por uma universidade americana na altura em que se candidataram ao programa, não estiverem a viver em Angola na altura da candidatura
e tiverem uma longa experiência acadêmica ou profissional nos Estados Unidos. Sr. Logan, vamos também falar de uma celebração importante nos Estados Unidos no mês de fevereiro, o Black History Month, ou seja, o mês da História Negra. Poderia esclarecer-nos do que se trata? O mês da História Negra é uma celebração anual das conquistas dos afro-americanos e um momento para reconhecer o seu papel central na história dos Estados Unidos. Também conhecido como Mês da História Afro-Americana, o evento surgiu da Semana da História do Negro, ideia do famoso historiador Carter G. Woodson e outros afro-americanos proeminentes. Desde 1976, cada presidente dos Estados Unidos designa oficialmente o mês de fevereiro como o mês da História Negra. Outros países ao redor do mundo, incluindo Canadá e Reino Unido, também dedicam um mês para celebrar a História Negra. O mês da História Negra, para mim, sempre representa uma oportunidade de refletir sobre os sacrifícios, sucessos e potencial da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Os negros americanos lutam em nome dos Estados Unidos desde a Guerra Revolucionária Americana, lutam contra o racismo e a violência para receber o mesmo reconhecimento como cidadãos plenos e pressionam o país a seguir na direção certa em questões relacionadas aos direitos civis e à justiça. Sr. Logan, como diplomata e afro-americano, qual é o significado de Black History Month, ou seja, o mês da História Negra? Como diplomata no século XXI e filho de pais que frequentaram escolas segregadas até o ensino médio, há muito tempo reconheci a tensão que existe entre os ideais fundadores da nação e a experiência vivida por minorias étnicas, mulheres e outros grupos sem poder. A experiência dos afro-americanos demonstra como esses ideais estavam distantes da realidade do século XVIII para os homens, mulheres e crianças que viviam em cativeiro quando foram escritos. Mas a experiência também mostra como a comunidade afro-americana desempenhou um papel vital em eliminar a injustiça para tornar os Estados Unidos mais perfeitos para todos os que vivem lá, seguindo o exemplo do movimento anterior e inspirando outros a seguir seus passos. Embora o movimento dos direitos civis das décadas de 50 e de 60 seja visto principalmente como uma iniciativa doméstica para lutar contra a discriminação e a segregação racial institucionalizada. Muitas das suas demandas e grande parte da sua inspiração se situam num contexto global. O desenvolvimento de uma filosofia de resistência não violenta por Martin Luther King Jr. foi inspirado nos seus estudos do teólogo e filósofo americano negro Howard Thurman, que se reuniu e foi inspirado pelo compromisso de Mahatma Gandhi com a luta não violenta contra os britânicos. É verdade, muito obrigado, Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos da América, nosso país. Gostamos de saber se só os Estados Unidos celebram esta data no mundo, que é o Black History Month. Será só os Estados Unidos a celebrar? O mês da História Negra é uma celebração anual em fevereiro originada nos Estados Unidos, onde também é conhecido como Mês da História Afro-Americana. Recebeu reconhecimento oficial de governos dos Estados Unidos e Canadá e mais recentemente foi observado na Irlanda, Holanda e Reino Unido. Hoje, os diplomatas americanos contemporâneos podem olhar para trás para os sacrifícios de heróis dos direitos civis e soldados inovadores cujo impacto global abriu portas para todos nós e inspirou gerações de grupos oprimidos em todo o mundo. No Departamento de Estado também temos heróis
inovadores como Ralph Bunche, o primeiro afro-americano a ganhar o Prêmio Nobel da Paz enquanto trabalhava para a ONU, Andrew Young, que serviu como congressista e embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas durante os movimentos de independência da maioria dos países da África Austral, e recém-falecido Edward Perkins, o primeiro embaixador negro americano na África do Sul, que serviu lá durante o regime de apartheid e estava a começar a cair. Apoiamo-nos nos ombros de gigantes que lutaram destemidamente para representar o melhor dos Estados Unidos, enquanto trabalhamos para torná-lo ainda melhor para todos os seus cidadãos. Muito obrigado, Sr. Logan Council, adida económico, por estar connosco nesta edição da Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Sr. Logan, vamos falar um pouco de si também. Há quanto tempo está cá em Angola e qual é a duração da sua missão? Eu vivo aqui em Angola há 4 meses, desde o princípio de novembro, e vou estar aqui 3 anos. De que estado é o adido económico da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, o Sr. Logan Council? De que estado vem nos Estados Unidos e onde fez os seus estudos? Eu nasci em Carolina do Norte e estudei em Atlanta para a licenciatura e para o meu mestrado eu estudei no estado de Washington, na Universidade de Washington. Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, está há 4 meses em Angola. Já provou a comida do nosso país? É uma boa pergunta. Eu gosto um pouco o fungi e também gosto muito o mufete. É um prato delicioso. Muito bem, muito obrigado, Sr. Logan. Há algum paralelismo entre as realidades que conheceu antes de chegar a Angola e o que encontrou cá? Sim, eu posso ver algumas diferenças entre Luanda, Estados Unidos e também os meus postos anteriores. Eu acabei de sair do Quênia. Eu vivi em Nairobi 2 anos. Então, posso ver algumas diferenças entre as culturas, a maneira de viver, mas em todos estes lugares, todos os povos gostam de comer, de viver uma vida boa, mas gostam de viver aqui e gostam da cultura aqui também. Qual é a imagem que tinha antes de chegar a Angola? Eu li um pouco sobre o país e a história do país e eu imaginava Luanda como uma cidade moderna, mas como outras cidades aqui em África e em outras partes do mundo, uma cidade que estava a enfrentar alguns desafios. E posso ver isso agora como residente, como diplomata aqui agora, mas acho que os povos aqui e os angolanos podem superar esses desafios. Muito obrigado, Sr. Logan Council, adido económico, por estar connosco nesta edição da Embaixada dos Estados Unidos na Hora da AmCham. Caro Joel Costa, obrigado pelo convite. Em nome da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, desejo a si e aos ouvintes do programa A Hora da AmCham feliz mês da História Negra. Estamos juntos. Muito bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica A Embaixada na Hora da AmCham. O nosso convidado é o Sr. Logan Council, adido económico da Embaixada dos Estados Unidos no nosso país. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano
para diversificar a economia. We are confident that the values, goals, and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Rock. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAR. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Notícias. Vamos às notícias na Hora da AmCham. Vamos começar por falar da Luanda, que registrou um aumento de 690 megawatts de energia elétrica. A capital do país vai contar em abril com mais 690 megavolt-ampere na distribuição de energia elétrica para reforçar os 720 de potência atual e assegurar, assim, a qualidade e regularidade do fornecimento face ao aumento exponencial do consumo. Para tal, estão em curso as obras de ampliação e modernização da subestação de Viana, com parques de 400, 220 e 60 kV, para manter a estabilidade do sistema elétrico da capital do país. Segundo o Ministro de Energia e Águas, João Batista Borges, no domínio da eletricidade, um parque é o campo onde se encontram as várias estruturas elétricas, como cabos, enrolamentos, transformadores de potência, disjuntores, seccionadores, barramentos elétricos, entre outros equipamentos geradores de energia. Entretanto, no parque subestação de Viana, a energia chegará com a tensão elétrica de 400 mil volts e será baixada para 220 mil volts e depois novamente baixada para 60 kV por meio de um outro transformador de potência. Ao falar à imprensa por ocasião de uma visita efetuada à referida instalação, o governante disse que a infraestrutura é uma das em serviço e que está a ser ampliada e repotenciada para atingir 720 megavolt-amperes e elevar-se a potência máxima para 1410 megavolt-amperes. Outras notícias aqui na Hora da AmCham, dizer que 3 empresas internacionais, incluindo uma chinesa, estão a licitar a concessão do caminho de ferro de Benguela, que liga a costa angolana às repúblicas democráticas do Congo e da Zâmbia. O concurso público internacional prevê a exploração de uma pista de 1.334 km a ser reconstruída a um custo de 2 mil milhões de dólares, de acordo com uma nota que Angola teve acesso a partir da página virtual da The China Lusophone Brief. O concurso aderiu também uma empresa dos Estados Unidos e outra da Alemanha. A CBF liga o Porto de Litoral, na província oriental do Chico, e daí segue a República Democrática do Congo e a Zâmbia. Pelo que o vencedor não terá que investir pesado, não terá que fazer investimentos muito avultados para reabilitar a infraestrutura e os treinos. A qualidade das estradas, caminhos de ferro e os portos em Angola continua a ser um dos desafios para o desenvolvimento do país, apesar dos grandes investimentos realizados na última década. O novo plano de governo poderá resolver alguns dos constrangimentos, de acordo com um estudo recente da consultoria Eaglestone Securities. Também dizer que a plataforma tecnológica de apoio às atividades do Ministério das Finanças com acesso aos e-mails e pastas partilhadas foi alvo de um ataque cibernético na quinta-feira, com origem e motivações não identificadas, conforme um comunicado da instituição. Não obstante, a situação tranquiliza que os sistemas de arrecadação de receitas, SIC, a ZICUDA, portal dos serviços do munícipe, do contribuinte e Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, se encontram em pleno funcionamento. O Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação das Finanças Públicas está a identificar o alcance da perturbação e os potenciais constrangimentos causados nos postos de trabalho do Ministério das Finanças e organismos tutelados.
Refere que as equipas do CETIC estão, desde então, ininterruptamente engajadas na solução e normalização do sistema de e-mails e da pasta de documentos partilhados, mitigando assim os impactos de tal situação na produtividade dos funcionários das finanças públicas. O Ministério das Finanças aproveita a ocasião para tranquilizar os cidadãos nacionais e a comunidade financeira internacional quanto ao firme engajamento dos compromissos financeiros do Estado angolano num contexto macroeconómico de consolidação orçamental, atesta o documento. Também dizer-lhe que o Banco Mundial aprovou um financiamento de $250 milhões para melhorar o desempenho operacional das empresas do setor elétrico e aumentar o acesso à eletricidade em cidades selecionadas em Angola. O custo total do projeto é de $470 milhões, financiado com um empréstimo de $250 milhões do Banco Mundial e de um crédito de $167 milhões da Agence Française de Développement. Refere um documento da instituição da Bretton Woods, chegado nesta segunda-feira a Angola. O projeto de melhoria do setor elétrico vai financiar investimentos de eletrificação nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Huambo, realizando 196.500 novas ligações domiciliares para beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas e 93.857 postes de iluminação pública. Para fechar, dizer que o Executivo aprovou a reestruturação e recapitalização das linhas aéreas da TAG, linhas aéreas de Angola, com um financiamento de $700 milhões, informou segunda-feira o Ministro dos Transportes Ricardo de Abreu. Ao discursar na abertura do Angola Aeronautics Summit, videoconferência sobre o setor aeronáutico que reúne vários especialistas, o governante afirmou que o apoio à companhia continuará, prevalecendo os princípios de compromisso do Executivo relativamente à sua visão sobre este segmento. Essa especial atenção à operadora nacional e ao setor, explicou o Ministro, resulta também da recomendação da Associação Internacional dos Transportes Aéreos e da Organização Internacional da Aviação Civil decorrente do impacto da Covid-19 sobre as companhias aéreas, tal como será contínuo, principalmente quando no contexto regional notar-se nos outros países. E assim chegamos ao fim das notícias na edição de hoje da Hora da AmCham. Notícias. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente, partindo do pico de $20,9 bilhões registrado em 2008 para os atuais $4,1 bilhões. Diante desta situação, a AmCham pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia, onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive clamam por investimentos internos e externos. A AmCham Angola pretende dar a sua contribuição para a atração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia angolana, criando postos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço titânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. E temos que agradecer todo o apoio que recebemos dos nossos membros, de nossos parceiros, de nossos patrocinadores, que muitas vezes é o essencial. Estamos muito orgulhosos de tudo que fizemos e sempre contar com nossos membros, que agradecemos muito o fato que recebemos todo o apoio, sabedoria, conhecimento deles e participação deles também. Os sponsors, como sempre, e todas as instituições que muitas vezes estão aí como parceiros e, obviamente, sem trabalhar conjuntamente com todas as entidades, pessoas, ministérios, empresas, membros, e agradecemos profundamente. Falou Neil Breslin, o diretor executivo da AmCham Angola. Vamos chamar uma música
nacional. Vamos chamar a André Mingas com o tema É Luanda para fechar esta edição do nosso programa. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Calunga barco negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco para lá. Trouxe palavras novas que anda virou e manjar. Calulu virou muqueca, punge virou vatapá. Quimbanda que é pai de santo, nosso santo é lá em Ansan. Crioulo no Rio é preto, Candoga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Macas só fala as bocas, bocas também há por lá. O Mujimbé lá fofoca, a palavra que cá já não há. Que banda que é pai de santo, nosso santo é lá em Ansan. Crioulo no Rio é preto, Candoga é Muambalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. 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 Banda que aqui é santo, nosso santo é lá em Ansan. Crioulo no Rio é preto, Candoga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América.
A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.